A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV. Meu abraço ao meu querido irmão Marcel. Marcel, você sabe muito bem do meu projeto de vida, em que eu estou, neste momento, implementando algo novo no meu campo profissional, e eu estou dividindo a minha vida entre Lages, Chapecó e daqui a pouco também a capital Florianópolis. É uma ideia que a gente está implantando. E na cidade de Chapecó, eu assumi um compromisso com o jornal Diário do Iguaçu, em que eu estou implementando toda a parte de multimídia deste jornal. E, enfim, é uma tarefa bastante grande que demanda tempo e nós estamos implementando aos poucos, né? Estamos agora com podcasts, estamos gravando vídeos e vamos dar uma nova cara ao jornal Diário do Iguaçu, que ainda tem como carro-chefe o seu impresso. Em todo o oeste de Santa Catarina é o jornal mais lido da região. Até em função disso, Céu, eu, estando na redação junto com a equipe de jornalistas do Diário do Iguaçu esta semana, nós fomos surpreendidos por aquele fato que ocorreu lá no município de Saudades, uma cidade a cerca de 60 quilômetros de Chapecó. Logo vi a surpresa de uma jornalista da redação com o susto que ela levou e chamou a atenção. O que fazer numa hora dessa? Cobertura pela internet, recebendo informações de longe, enfim, aos poucos. Aí, como eram poucos os profissionais na redação, eu me candidatei, então, para ir até a cidade de Saudades, na condição também de jornalista. E aí nos deslocamos. O diretor do jornal, Lenoir Silva, foi junto comigo. E a gente esteve lá, então. A primeira coisa foi reunir um pouquinho de informações e fazer lives. Eu acabei usando, então, o celular para fazer muitas transmissões ao vivo, para ir contando logo o que estava acontecendo naquela cidade, em função daquela chacina em que morreram 3 crianças e 2 professoras. Só estando lá para sentir a gravidade do problema, a tristeza que comoveu toda a população da cidade. Afinal de contas, Saudades é uma cidade pequena e muito pacata, uma população muito amigável, muito receptiva, né? Muitos imigrantes alemães, pessoas maravilhosas. E diante de uma tragédia dessa magnitude, não houve então como não chamar a atenção do Brasil e do mundo pela repercussão, obviamente, e pela agressividade do ato. Então eu fui, assim que chegamos, fazendo essas lives, obtendo informações, mandando fotografias para a redação do jornal. Logo, os colegas todos chegaram mais cedo na redação e foram atualizando todas elas. E alguma coisa eu ia repassando via a cidade, né, via as lives, eles iam complementando. Eu vou dizer a você, Céu, e aos que nos assistem aqui na Nova Era TV, que foi muito difícil para a gente relatar tudo o que estava acontecendo. Havia um sentimento muito mais amplo do que só a tristeza. Era estarrecedor, basicamente. Não dava vontade de sair contando tudo aquilo, porque, às vezes, a gente quase não acreditava que aquilo havia acontecido. Parecia um filme, uma coisa de terror, assim, que logo iria passar. Mas a Escola Infantil Pró-Infância Aquarela, aqui no oeste de Santa Catarina, naquela terça-feira do dia 4 de maio,
realmente foi sacudida. O ato, eu vou contar basicamente tudo o que a gente apurou naquele momento, e eu conversando com vizinhos bem próximos da escola, eles relataram que viram uma pessoa chegar de bicicleta, um jovem. Desceu da bicicleta, entrou na escola, eles não podiam imaginar que um jovem aparentemente inofensivo iria fazer uma barbaridade dessas. Isso foi um pouquinho antes das 10, tipo 15 para as 10, 10 para as 10, 10 horas, né, da manhã daquela terça-feira. Então ninguém deu bola com a entrada daquele jovem, as poucas pessoas que viram ele chegar com a bicicleta. Afinal, toda hora disseram que chegavam pessoas, pais trazendo crianças, pegando crianças. Era tudo normal naquela cidade. Até para você ter uma ideia, ninguém lembra qual foi o último crime, o último assalto, o último roubo naquela cidade, de tão tranquila que é. Só tem um destacamento da Polícia Militar com 3 ou 4 soldados, mais ou menos. Então, naquele momento, havia só um soldado. O comandante, que é um sargento, estava no destacamento. Ele foi o primeiro a chegar, inclusive, depois de tudo o que aconteceu. Mas, segundo os moradores, a primeira coisa que eles ouviram foram explosões, rojões muito altos explodindo dentro da escola. Depois ficou-se sabendo que exatamente o jovem que entrou, de 18 anos, com 2 armas brancas, uma espécie de faca ninja e mais um punhal, né, fazia parte de um conjunto comprado especificamente para isso, segundo as informações que hoje nos chegam da polícia. Depois das explosões, os gritos, porque as pessoas ouviram essas explosões, saíram das salas de aula, abriram as portas e ele começou a agredir, então, violentamente essas pessoas. E aí, a gente já sabe o que aconteceu, acabou matando 3 crianças menores de 2 anos de idade, uma barbaridade. 2 meninas, um garotinho, né? Uma atendente e uma professora. Uma de 30 anos e uma jovem de 20 anos. Já já a gente fala um pouquinho mais delas. Aí, logo depois deste relato, eles conseguiram dominar o agressor, que, segundo contam, já estava bastante ferido. Um bombeiro que estava lá fora, eu entrevistei ele, inclusive, contou-me que o jovem, depois de ter agredido essas crianças, de ter matado essas pessoas, tentou suicídio e também se agrediu com essas armas, tentando cortar a jugular, se faqueou no abdômen, enfim. Mas mesmo assim estava consciente e balbuciava algumas coisas que perguntava para quem estava ali, dominado, e quem também acabou segurando ele, diz que ele falava essas coisas, se perguntando se havia matado 5. Parecia que era um número-chave para ele nesse sentido. E depois falava que queria morrer e tudo mais. Acabou sendo socorrido também, levado em estado grave para o hospital em Pinhalzinho e de Pinhalzinho para a cidade de Chapecó, onde ele está internado até agora e tem boas chances de sobreviver. Claro, não tiveram a mesma sorte as professoras Kelly Adriane Aniesiewicz, de 30 anos, ela que era agente educacional, e também a Mirlia, a professora que era Kelly, agente educacional, foi a Mirla Renner, de 20 anos de idade. Elas foram as 2 adultas que morreram neste ataque. Só vou dizer o primeiro nome das crianças que morreram: a Sara, uma menininha, 1 ano e 7 meses, o Murilo, de 1 ano e 9 meses, a Anabela, de 1 ano e 8 meses. Houve uma 6ª vítima também agredida, outra criança, de 1 ano e 8 meses, que está na UTI na cidade de Chapecó, mas parece-me que já saiu, aliás, desta UTI e já está num quarto se recuperando muito bem, graças a Deus. Enfim, um fato marcante que a gente não consegue explicar, a polícia agora está buscando todas
as informações possíveis para elucidar pelo menos a razão de toda essa situação. Eu permaneci junto com o Leno na cidade de Saudades, e para vocês terem uma ideia da comoção de tudo dentro da população, nós procuramos um lugar para almoçar e praticamente não encontramos. Achamos uma lanchonete pequenininha, aberta, que nos atendeu, e a gente acabou fazendo então um lanche rápido. As demais lojas estavam todas fechadas e lacradas com a fita preta em forma de top, vocês sabem como é que é, né? Em sinal de luto. Então a população sentiu demais o que aconteceu. E a gente lá, não era fácil também acompanhar tudo de perto, sabendo que dentro daquela escola, naquele momento que nós estávamos lá, as crianças ainda não tinham sido retiradas, os corpos das crianças e das professoras ainda não haviam sido retirados. Depois, os carros da polícia, claro, conseguiram retirar, colocaram lá dentro o carro, ninguém viu a retirada dos corpos, e nem queria ver também, mas de qualquer maneira, até para os policiais, os bombeiros que viram a cena, foi algo extremamente duro, difícil de ver e de acreditar. Eu conversei com o prefeito da cidade, o Marcel Schneider. Ele revelou na hora que já havia decretado luto de 3 dias e determinado que as aulas fossem canceladas por pelo menos uma semana na cidade, até que se restabelecesse um pouco, não a normalidade, mas pelo menos a aparente normalidade, para que a cidade pudesse retornar à vida depois desses dias. Então, depois do enterro, depois do velório, aliás, depois do velório, então depois teve o enterro, uma comoção muito grande lá na cidade. E nessa estada, então, em Saudades, de tarde, nós acompanhamos a chegada da governadora interina, Daniela Rainer, e ela também se reuniu numa sala na prefeitura, nós acompanhamos. Ela ouviu o relato do delegado regional, o Casagrande, da cidade de Chapecó, em detalhes, e naquele momento também ela revelou que já havia decretado luto oficial de 3 dias no estado de Santa Catarina, e obviamente manifestou profunda tristeza e prestou a solidariedade. E mais que isso, ela acabou determinando também o próprio governo para que desse todo o amparo às vítimas, às famílias, desde o pagamento do féretro, com uma equipe disciplinar de psicólogos, enfim, uma rede social que pudesse dar o acompanhamento naquele momento e nos dias seguintes do fatídico nesta cidade lá de Saudades. Enfim, falando um pouquinho do autor, um jovem de 18 anos, o Fabiano Kippermay. Ele hoje está internado, ainda na UTI, mas já está com a prisão decretada. Logo que ele melhorar, digamos assim, tiver condições de dar alta, caso ele sobreviva, mas há muita expectativa de que sim, ele vai ser encaminhado ao presídio, onde vai aguardar então o processo, o andamento do processo e, por fim, o julgamento. Sobre as investigações do ataque à creche, que deixou então esses 5 mortos, as testemunhas relataram ao delegado que esteve lá, eu conversei também com o Jerônimo Marçal, que após cometer os crimes, o jovem de 18 anos teria dito que planejava este atentado há pelo menos 10 meses e que ele usou então esses rojões que a gente acabou relatando para vocês no começo para assustar as pessoas e depois então no corredor cometer o crime. Conforme o delegado, logo depois que o jovem cometeu então esses ataques, ele teria dito para as pessoas que estavam no local que o seu objetivo era invadir a Escola de Educação Básica Rodrigues Alves, a que ele estudava até o ano passado. E disse que planejava este atentado então há 10 meses. Lá, ainda segundo as investigações, dizem que ele sofria bullying e que ele não tinha amigos e tudo mais. Ele não tinha celular, apenas um computador dentro de casa em que ele permanecia fechado no quarto, diretamente com este computador. Então foram recolhidos depois esses materiais, o computador,
também pendrive, videogame, que ele gostava muito de videogame, nesse ponto, para poder analisar e entender um pouquinho tudo o que se passou. A polícia espera agora que, depois que ele se recupere, que ele conte tudo exatamente por que ele cometeu esse crime. Pois ele era mesmo esse jovem recluso, né, sem amigos e tudo mais, e sofria bullying na escola, e talvez isso tudo tenha ajudado psicologicamente ele tomar essa atitude. Por fim, a defesa dele pediu para que se fizesse exames de sanidade, o que foi negado por hora, mas ele terá o direito de defesa como faculta a lei. E, em resumo, depois disso tudo, as coisas que repercutiram na cidade de Chapecó, por exemplo, o prefeito João Rodrigues imediatamente determinou a ampliação da segurança nas escolas, com a ronda de agentes municipais, para que se tranquem os portões, as portas e não deixem ninguém entrar sem a devida identificação, só entrando então na escola depois da liberação do gestor de cada unidade. Em toda parte do mundo, e com certeza a gente com esses mesmos pensamentos, e que podem, a partir de um ato desse ocorrido na cidade de Saudades, serem encorajados ou pessoas se sentirem encorajadas e fazer algo parecido. Isso é uma temeridade que tem em todo mundo. Por isso, então, a necessidade do aumento da segurança nas escolas. E a gente complementa, enfim, dizendo que neste domingo, Dia das Mães, não será totalmente mais igual para estas mães lá da cidade de Saudades. A tristeza vai tomar conta justamente nesta proximidade de um dia tão importante para essas mulheres, que é o Dia das Mães, e que se sentiram então, se sentem agora muito, como é que posso dizer, além da tristeza, elas tiraram assim, um coração de cada uma, a parte interna de cada uma, com uma dor imensa, vão passar esse Dia das Mães. Então, não dá para mensurar o quanto deve ser difícil para essas pessoas num momento desse. Tá bom? Só para relatar a vocês algo que eu pensei que jamais iria vivenciar na minha vida de jornalista, uma cobertura de um evento tão trágico, tão triste como esse, que ocorreu naquela terça-feira, dia 4 de maio, na cidade do oeste de Santa Catarina, de Saudades. Depois do intervalo, a gente retoma então o nosso tema livre com novas informações, especialmente no campo político. Até lá. Investir em infraestrutura significa investir em mais oportunidades para você. Com melhores estradas, pontes e acessos a portos e aeroportos, você tem mais segurança. E as indústrias e os produtores rurais têm caminhos melhores para prosperar. Tudo isso atrai mais empresas, gera mais empregos e faz nosso estado continuar crescendo. Em Santa Catarina, todos os caminhos levam ao desenvolvimento. Secretaria da Infraestrutura, Governo de Santa Catarina. Muito bem, de volta então com a segunda parte do nosso tema livre. E eu sei que extrapolei bastante o nosso primeiro bloco, então tenho aí pouco mais de 8 minutos para complementar o que eu tenho a dizer para vocês no campo político e a guerra de poderes então que se travou em Santa Catarina nessas últimas semanas até o último dia, nesta quinta-feira, quando se tentou adiar o julgamento do processo de impeachment do governador Carlos Moisés, e ele então acabou acontecendo. A única diferença desta minha gravação, enfim, ela está ocorrendo de manhã, justamente no momento em que está se sucedendo o julgamento lá na Assembleia Legislativa, mas também de forma virtual,
eu não tenho, obviamente, como falar para vocês sobre o resultado, né? Então a gente não tem exatamente como poder ponderar a respeito do assunto, apenas emitir algumas opiniões nesse sentido, dizendo que eu acredito que Carlos Moisés deva ser inocentado a partir de todos os argumentos que foram colocados nessa fase de defesa, em que agentes da justiça acabaram inocentando ele, né? Mas como a gente sabe, é um processo inteiramente, não posso dizer inteiramente, mas ele é um misto de jurídico com a política. São 5 desembargadores e 5 deputados estaduais que votam, e para Moisés ser afastado em definitivo, ele precisa então receber desses 10 juristas pelo menos 7 votos. E quero pelo menos adiantar alguma coisa aqui, dizer que eu não acredito que ele seja condenado, acredito que ele seja inocentado e que o governo do estado mude o rumo já a partir deste sábado com o comando de Carlos Moisés. Mas enfim, isso é uma das hipóteses que pode ocorrer, assim como também ele pode ter sido condenado e Daniela Rainer assumir definitivamente o comando do estado de Santa Catarina. A única certeza que a gente quer e que sabe é que neste sábado o governo do estado de Santa Catarina terá alguém definitivamente no comando, porque desde o ano passado, quando ocorreu o primeiro processo de impeachment, aquele do aumento do salário dos procuradores, em que Carlos Moisés acabou sendo inocentado, vocês lembram que Daniela Rainer assumiu o governo, promoveu uma série de mudanças, novos secretários, enfim. Depois Carlos Moisés voltou, destituiu, exonerou todas essas pessoas e retomou basicamente o comando do governo, pois agora o processo é basicamente idêntico. Daniela Rainer, assim que assumiu o cargo, obviamente ela preencheu algumas vagas, como o da Casa Civil, porque Heron Giordani foi o primeiro a pedir exoneração, ele é muito ligado a Carlos Moisés, então havia essa vacância na Casa Civil e ela nomeou imediatamente então um sucessor. E depois se seguiu, né, nomeando outros secretários, exonerando alguns, incluindo a saúde, e convidou a nossa deputada da Serra Catarinense, Carmen Zanotto, que prontamente aceitou e está lá então como secretária de Estado da Saúde. E se Carlos Moisés retornar também, provavelmente a Carmen não fica no governo, pode voltar a André Mota, essa é a expectativa. Então as coisas deverão mudar completamente a partir deste sábado. Então, de qualquer forma, eu não sei o resultado deste julgamento, apenas imagino que dentro de tudo o que possa acontecer, é realmente o fato de que Carlos Moisés deva ser inocentado, e caso não seja, será então a vez de Daniela Rainer assumir o comando do governo até o final de 2022, para a alegria de quem foi empossado neste mês, e com certeza todos esses que assumiram os cargos de confiança estavam cientes de que poderiam permanecer por curto espaço de tempo, apenas 30, 35, 40 dias, né? Ou poderão ficar então até o final do mandato de Daniela Rainer, dependendo do resultado final deste julgamento. Então não vamos falar muito a respeito dessa situação, vou deixar para fazer tudo isso nos meus espaços de comunicação, no meu blog. Eu quero encerrar o meu programa, tenho ainda mais alguns minutinhos, falando um pouquinho desta CPI da Covid que está acontecendo nacionalmente, e a gente percebe que, a partir dos depoimentos dos ex-ministros da Saúde, o Mandetta, o Nelson Teich, o Eduardo Pazuello e também o atual ministro Marcelo Queiroga, que as investigações convergem exatamente para encontrar os pontos falhos do presidente Jair Bolsonaro, porque esta CPI tem apenas um objetivo, o de achar uma maneira de causar um processo de impeachment ao presidente Jair Bolsonaro, né, para que ele não concorra às eleições em 2022. Eles estão achando um meio exatamente, e é bem político este processo de impeachment, não existe outra definição para a realização desta CPI. E você já vê
até pelo relator e pelo presidente da CPI, pessoas muito comprometidas com a justiça, com inúmeros processos contra si, e estão lá julgando uma pessoa, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, do governo de Jair Bolsonaro, e eles ficam pegando detalhes do governo em cima da cloroquina, do tratamento precoce e principalmente nas falas do presidente, que infelizmente falam um monte de bobagem. E nessas bobagens eles estão se calçando para criar um tumulto ainda maior. Porque as ações do presidente em prol do país, essas, de certa forma, estão dando resultado. Eles estão pegando só no ato falho das falas do presidente, né, e na defesa dele pelo tratamento precoce. Aliás, esse era um assunto que eu gostaria de abordar aqui no Tema Livre, uma hora dessas, sobre a questão do tratamento precoce, mas com mais tempo. Eu quero só apenas entender o que se faz, então, quando uma pessoa está doente. Manda só para casa, como fazia o Mandetta, e dava uma aspirina ou um remédio para febre e tudo mais. O que se faz para tentar, então, amenizar para que essas pessoas não sigam para uma fase 2 e tenham que ser internadas, entubadas e tudo mais nos hospitais? E se não tem um remédio eficaz, como é que essas pessoas estão se salvando, mesmo nas UTIs e tudo mais? Quer dizer, falta um monte de respostas, enquanto as pessoas só ficam falando que não tem medicação devidamente comprovada para o tratamento. Mas alguma coisa tem que ser tentada, tem que ser dada para esses pacientes para pelo menos amenizar. Esse assunto eu quero trazer com mais detalhes. Nosso tempo já se esgotou, eu usei demais o primeiro bloco e agora então não tenho mais para poder falar a vocês. O céu já sabe disso. Pessoal, um grande abraço e, se Deus quiser, a gente está de volta na próxima semana com um novo programa. Até lá.